Bom, boa noite a todos então. Vamos seguindo os nossos estudos de sexta-feira com as obras de André Luiz. Nós que estamos já na 9ª obra de André Luiz, Ação e Reação. E hoje na segunda aula, nós tivemos a semana passada um capítulo introdutório, onde André Luiz situou a gente na nova atividade dele, na nova missão, vamos dizer, de aprendizado dele. E hoje nós vamos para o capítulo 1. A gente viu uma pequena introdução, vimos uma fala, um resumo, basicamente, da obra, das partes. Vimos um histórico da obra de André Luiz, desde o nosso lar até nos domínios da mediunidade. Está no YouTube, muito interessante de ser ouvido novamente. E tivemos um resumo por parte do Ruiz, que nos falou sobre o livro, de maneira geral, basicamente as consequências no plano espiritual dos atos que a gente pratica enquanto encarnado, ação e reação. E isso vale não só para quando a gente desencarna, mas a gente tem a reação sempre dos nossos atos, ou agora, ou daqui a pouco, ou o mês que vem, ou o ano que vem, ou na próxima vida. Mas a gente sempre se responsabiliza por tudo que faz, pelas escolhas que fazemos, porque a forma de pensar é uma escolha, a faixa vibratória em que vivemos é uma escolha que nós fazemos. As companhias, os lugares que frequentamos, como a gente gasta o tempo da gente, como a gente emprega isso, tudo isso são escolhas. E cada escolha que a gente faz, vamos dizer, marca a nossa vida com determinado tipo de energia. Vai nos colocando em sintonia com determinados espíritos, com determinadas situações, lugares. E isso é que vai modelando a nossa existência, vai criando uma identidade. E em cima dessa identidade, quando a gente desencarna, a gente vai viver num ambiente, num local da espiritualidade, cujas pessoas têm uma faixa vibratória parecida com a nossa. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, nossos objetivos, o de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima, baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Hoje, aula 2, então, capítulo 1, Luz nas Sombras. Então, a gente vai ver nesse capítulo novamente, o André Luiz, ele já tem no livro, agora no livro Libertação, ele segue para uma zona de muito sofrimento. No livro, no próprio Nosso Lar, ele sai de uma região de muito sofrimento, que ele vive lá há alguns anos, Em outras obras ele visita para resgatar, acho que é Obreiros da Vida Eterna, e outros livros ele entra pelo umbral em regiões de muito sofrimento, onde ele descreve, as pessoas vivendo bastante deformadas, com feições animalizadas, enfim. Normalmente vivendo em ambientes lodacentos, escuros, sem luz, com a respiração difícil porque o ar é pesado, enfim, regiões de sofrimento mesmo. Vamos ver então, lista de presença, sempre importante a gente preencher. Vamos lá, luz nas sombras, ideias importantes. É uma frase, eu peguei essa frase do capítulo, que é inferno. Vasto campo de desequilíbrio. Então ele faz uma alusão que o inferno, ele é tratado, o inferno, em vários segmentos religiosos ao longo da história da humanidade. Essa ideia aqui não é errada, é que nem a história do Adão e Eva, o céu e o inferno, eles não estão localizados erradamente, nem basicamente o que acontece neles. Só que a história contada pelas religiões, um pouco politizada em algum momento da história, um pouco floreada em outros por falta de entendimento, mas via de regra o céu está para cima, o inferno está para baixo, no céu a gente é feliz, no inferno a gente sofre e está tudo certo, É mais ou menos por aí mesmo, em função da densidade, dos fluidos, tudo. As regiões de mais sofrimento, as regiões mais densas são sempre mais baixas, vamos dizer assim,
do que as regiões mais felizes por densidade de matéria e não por algum tipo de coisa milagrosa ou coisa do tipo, né? Então o André, ele vai se envolver em outra, vamos dizer assim, missão, né, de treinamento, de trabalho na espiritualidade. É isso. Agora o instrutor vai ser o Druso. Então o André começa assim: sim, afirmava-nos o instrutor Druso, sabiamente. E o Druso fala, né? O estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas do além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os trespassados, né, com as pessoas mortas, e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião. Então, por que será, não é, que os egípcios tinham essas figuras, né? Essas figuras, elas estão muito documentadas, né, nas paredes lá das pirâmides e tudo, né, nas escritas, enfim, nos hieroglifos, tudo. O egípcio, ele fala muito na vida após a morte, né? Ele tinha um contato estreito, eles acreditavam muito nisso, né? Do jeito deles, mas eles tinham plena consciência de que a pessoa não morria, que ela acordava depois da morte do corpo físico, né? E que tinha um julgamento, que a pessoa iria sofrer ou não, de acordo com a vida que ela tivesse tido, uma noção bastante precisa, vamos dizer assim, né? Correta da... Só que eles tinham essas figuras, né, que eram como semideuses e tal. Então, o Anubis e o Horus, que tinham cabeças de animais, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos da provação na terra, na própria terra, em corpos deformados e vis. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as evoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos princípios do reino de Varuna, né? Então, aos princípios dos reinos de Varuna. Então, são analogias, né? São formas de interpretar, mas por quê? Porque, como todos nós, a gente volta de onde? Do plano espiritual. E a gente volta com a, vamos dizer assim, com a intuição plena disso aí, não é? Porque quantas vezes a gente já não teve em lugar bom e em lugar ruim, né? Em lugar bom acho que foi pouco, né? Mas muito bom, pelo menos, não deve ter sido tantas vezes assim. Mas a gente tem essa noção muito arraigada na gente, né? Que a gente vai sofrer algum tipo de julgamento, né? Como o egípcio pensava de um jeito, o hindu do outro, mas vê que o destino era parecido deles, né? Ou vai para uma região de sofrimento ou vai para uma região de alegria, né? Uma região mais evoluída. E hoje a doutrina espírita nos ensina de uma forma muito mais coerente, né? Com consciência, com natureza, mais ou menos isso mesmo, né? Olha aí, essa imagem é uma imagem, né, daquelas que aparecem nos egípcios, né? Então, aqueles dois seres pesando, medindo na balança da justiça o coração, que seria uma alma, né? Vendo o que ia acontecer com aquela alma, e está ali a juíza analisando a situação. E dependendo do julgamento dela, a pessoa, né, iria para um lugar bom ou um lugar de sofrimento. Essa é uma das figuras, vamos dizer assim, né, que aparecem aí na mitologia dos egípcios. Vamos lá. O gênio das águas, né, continuando, para serem insulados em câmeras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais, hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças
mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envilecidas pela expiação e pelo sofrimento. Olha como volta para o mundo, reencarna com corpos defeituosos, como a gente sabe que esse é um processo que muitas vezes tem que acontecer, não é? A pessoa volta com problemas orgânicos, físicos, mentais, com finalidades diversas em função da vida que teve, do comportamento que teve em outras vidas, O André, a conversação fascinava-nos. Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. Então eles estavam visitando essa escola, vamos dizer, que chama Mansão Paz, e esse Druso era o dirigente dessa escola, E essa escola a gente vai ver que é numa região umbralina, uma região complicada, inclusive. Eles estavam vamos dizer, nessa viagem de estudos, Ele continua com o Hilário ali, o parceiro dele, O Hilário também era o parceiro dele no nosso livro, no último livro, O estabelecimento situado nas regiões inferiores era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil. Esse mosteiro, ele fala aqui, castigado por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída por sombra espessa. Então, em vez de neve branquinha, está ali no umbral. Ele faz uma comparação com um mosteiro, enfim, com uma edificação antiga que tem lá na Suíça, mas fala que não tinha neve não, que era uma atmosfera densa, pesada, escura, que ele estava vendo ali na chegada, Então, sombra espessa que naquela hora se adensava, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, o lugar que se adequa, vamos dizer assim, um lugar de socorro. No livro Libertação, se eu não me engano, tem um posto de socorro desse, que também fica, até o posto de socorro se deslocava. Não sei se era Libertação, acho que não, é no anterior de Libertação. Ele chegou também no lugar, o posto de socorro era que nem se fosse um grande navio, ou uma espaçonave muito grande, que ele mudava de lugar no umbral. E eles chegaram, tinha defesa, tinha arma, tinha tudo ali, porque as criaturas, os humanos que viviam ali, os espíritos que viviam, era tão brabo o lugar que eles tentavam invadir, então tinha que ter defesa, era uma coisa complicada, uma região de pessoas muito sofredoras, muito violentas. E aqui, a gente vê que as pessoas também são o pessoal que chega numa condição ruim, nesse posto, que vai passar um tempo ali se educando, deu certo, vai para a colônia, não deu certo, reencarna compulsoriamente para, é o que ele fala aqui, para ver o que acontece, para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela, instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Pretendíamos efetuar algumas observações
com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus. E, convenientemente recomendados pelos Ministérios do Auxílio, achávamos ali, encantados com a palavra do orientador, que prosseguia atencioso após longa pausa. Então eles continuam na saga de aprendizado, o Ministério do Auxílio, lá do nosso lar, designou eles: ó, vocês querem aprender sobre causa e efeito? Está na hora de aprender, vão para esse lugar, fazer um estágio lá, que vocês lá vão ver de perto, né? Vão ver ali ao vivo a aplicação prática disso, né? O que acontece disso daí. Aí o Druso fala: acresce notar que a Terra é vista sobre os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica, à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Interessante, né? O Sérgio Felipe de Oliveira falou numa fala que a gente projetou ontem no curso, que existem vários céus, né? Interessante, né? Ele fala: o céu de Jesus Cristo, qual que é? Tempo, né? Muito atrasado, né? Era o céu de nuvem, né? O céu de Jesus Cristo, ninguém sabia o que estava no céu, se tinha estrela, se não tinha. Era uma paisagem, né? Já o céu de um Copérnico, por exemplo, que estudava estrela, é o céu das estrelas, né? Porque a pessoa estava interessada em estudar planeta, em estudar coisa, né? E o céu, para os segmentos religiosos, para aqueles que se dedicavam ao estudo, já é plano espiritual, já é, né? Enfim, outros planos. Então, ele falava, existem vários céus, depende do jeito que a gente olha, né? E aqui ele faz, né? É um planeta a gravitar em torno do Sol, né? Ele faz comparação, né? Onde a geografia se modifica, a Terra se modifica dependendo do olho, né? De quem está vendo, né? O Druso continua: mas para nós é valiosa a arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Bonita essa frase, né? Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento. Né? Estuda, né, que é aquela a palavra de Jesus, né? Primeiro ama, depois estuda, né? Ou ama e estuda, né? Porque pratica a lei do amor e se aperfeiçoa intelectualmente, né? Evolução moral e intelectual, né? Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza, ventania, ululante, carregando consigo uma substância escura. Olha que interessante, o vento, né? O vento nesse lugar, fora da instalação, a instalação obviamente protegida, tanto magneticamente, né? Eles falam que tem como um campo de força nesses postos de socorro, né? Diz que não é como no sentido de uma comparação assim, é isso mesmo, eles têm um campo de força protegendo, e além da instalação propriamente dita, né? Mas olha como ele compara: ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme. Remoinhava com violência, em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. Ó, treva encachoeirada, né? Pensou aquilo, uma espécie de uma lama, né, rolando, deve ser um cenário que não é bom, né? E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Ou seja, o povo que estava para o lado de fora, bem sofrido, né? Bem pouco evoluído, para o André Luiz escrever assim, né? Olha, um monstruoso turbilhão, terrível rostos humanos, né? Impressionante, né? Aí o André: apareciam de relance, jungidos uns aos outros, meio embolado, né?
como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Quer dizer, meio que embolado com aquela lama, né? Meio que sendo levado, tentando sobreviver, se agarrando um no outro, numa tentativa ali de sair daquela situação, né? De perdido ali, sem apoio, né? Sem qualquer controle ali da vida, né? Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade, a marear-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário interrogou. Aí Hilário pergunta, né? Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Aí o Druso, sim, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa, o encontro com feras humanas, que habitavam o templo da carne à afeição de pessoas comuns. Então, uma coisa que a gente acaba aprendendo com o tempo, né? Teve um tempo aqui na casa que eu fiquei feliz, assim, feliz mesmo por dentro, assim, de uma pessoa que se aproximou da gente, parecia uma pessoa que estava na rua, desamparada, enfim, morando na rua, e a gente conseguiu uma casinha para a pessoa, mobiliamos, ajeitamos a vida da pessoa, arrumamos até emprego, durou uma semana. Já se meteu com um traficante, já se meteu com um agiota, e levou tudo que a gente tinha dado, voltou para a rua, voltou a beber, a gente ajudou de novo, e vai, e a pessoa vende tudo, e some tudo, e fica para a rua de novo. Então, agora está morando na casa de um companheiro nosso, tem um cômodo, né, uns cômodos para o lado de fora da casa, mas tudo decente, banheiro, parecia que tinha embalado de novo, voltou de novo para o vício, voltou de novo para a rua. Morando com uma pessoa de bem que está preocupada, que a gente pensou, né, vamos tirar ela de viver sozinha, vamos ver se a gente arruma um lugar para ela. Arrumamos. E mesmo assim, então são pessoas que infelizmente ainda não estão prontas para serem ajudadas. É isso. A gente fala, como assim? Mas você ajuda, ela não quer? Não, não quer, porque não tem pessoas que não aceitam. Elas aceitam sim, quando está na rua, está sofrida, você tira daquela situação de muito sofrimento, ela é grata, ela fala, mas ela não tem força ainda para dar o passo dela, vamos dizer assim, né? A gente ajuda, a gente pega, tira da situação mais grave, arruma uma situação melhor, consegue encaminhar e aí a pessoa volta para o vício, quer dizer, ela não tem força ainda. E é um caso dessas pessoas, não faz a parte dela, né? Então, ó, sim, mas a salvação é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se, né? Aí o Druso continua, se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o instinto de assistência pacífica, né? O Instituto de Assistência Pacífica, né? Então, quer dizer, se bota lá dentro, elas iam querer destruir tudo aquilo ali, enfim. E eles aí iam ter que reagir, e aí a psicosfera ia virar um campo de batalha ali, né? Eles iam ter que amortizar as pessoas, né? Apagar as pessoas ali, desmaiar com algum tipo de arma, quer dizer, aí toda aquela intenção de ter uma psicosfera boa dentro de um lugar desse ia ser perdida, né? Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu. Somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Então aquilo também não é o tempo todo assim, né? Naquele dia, aquela descrição que ele faz, daquela lama, tudo, daquele vento pesado, é porque eles estão sendo
vamos dizer assim, sofrendo a influência de uma tempestade magnética, né? O Hilário, e guardam consciência disso, né? As pessoas, né, que estão ali envolvidas. Aí o Druso, raro deles, as criaturas que se mantêm assim desabrigadas, que estão ali ao relento, né? Depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. É como a cidade que tem lá no livro Libertação, né? Aquelas pessoas que vivem naquela cidade, naquela região do umbral, elas não estão arrependidas do mal que elas fizeram. É uma cidade de criminosos. Então, eles não estão arrependidos, eles não estão querendo a ajuda de ninguém, eles querem viver daquele jeito. E aqui, pelo jeito aqui, né? Então, ó, não se acomodam, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Ou seja, eles não estão querendo ajuda, eles estão vivendo daquele jeito, né? O vento levando, dormindo no chão, todos sujos, machucados, mas não estão querendo ajuda, estão ali meio que numa condição mental meio de alienação, né? Meio de fuga da realidade que eles vivem. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão de pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram no templo. Quer dizer, o Hilário, mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Aí o Druso, isso não, né? Semelhante face de inconsciência e desvario passa também como a tempestade, embora a crise por vezes persevere por muitos anos, né? O principal personagem, pelo menos a ser socorrido, o principal personagem que agora me fugiu o nome, não é Libério, é alguma coisa parecida, do livro Libertação, ele estava há séculos, vários séculos, nessa cidade. E ele era um dos líderes da cidade. Então, séculos que ele estava nessa cidade onde as pessoas vivem só para fazer o mal. Gregório, exatamente. Então, e ele tinha sido filho de uma pessoa que já tinha evoluído muito, né? A Matilde tinha evoluído bastante, uma pessoa de muita luz, que quando ela percebe o mínimo sinal de arrependimento, não de arrependimento, de cansaço, na verdade, daquela vida que ele estava levando, depois de séculos, ela pede ajuda para a equipe do André Luiz para tentar um resgate, né, ali para o Gregório ali. Vamos lá. Aí o Druso continua, batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, porque ali no lugar daquele eles estão sentindo dor de fora do ambiente, né? Um ambiente de dor, de severidade, né? De castigo ali, né? Então, ó, de dor de fora para dentro, refunde-se a alma, pouco a pouco, com o sofrimento, né? Tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesmo. Então, precisa, primeiro, o estágio do quê? Do arrependimento. A pessoa tem que entender que ela está naquele lugar porque ela errou. E quando ela entende que ela está sofrendo por causa dela mesma, que ela não está ali por conta de um castigo, por conta de um juiz que mandou ela ali ficar presa. Não, ela está ali porque ela vive naquela faixa vibratória, ela pode sair dali. Então, quando ela começa a desejar parar de sofrer naquele lugar, mudar o pensamento, a espiritualidade, ela vê de longe, porque eles falam que como que acendesse uma luzinha num ponto escuro. Eles falam que eles conseguem ver, eles não precisam ficar escutando, porque eles falam que esse sentimento de arrependimento, enfim, quando começa a mudar a faixa vibratória de muito baixa para um pouquinho melhor, quer dizer, uma canseira ali, uma coisa assim, tipo, nossa, né? Quando que vai acabar isso? Será que eu nunca vou sair daqui? Um tipo de pensamento assim, a cor muda da pessoa, a luz se altera. Eles conseguem ver de longe, no meio dessas regiões de lamaçal, de sofrimento, de escuridão, aí sim eles vão escutar, vamos ver, vamos sentir
para um dia socorrer, né? Quer dizer, então, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Aí o Druso, perfeitamente, né? Então não basta o sofrimento, né, para que os débitos sejam ressarcidos. Sofrimento é consequência, é efeito, mas não é reparação, né? Sofrimento é efeito. Não é é um lugar que você foi porque você queria, você escolheu. É simplesmente um ponto de chegada, né? Você chegou na espiritualidade naquele lugar, porque aquele lugar se afinizou com a sua faixa vibratória. Então você foi para lá. O Druso, perfeitamente. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solicione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, nos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Então, o sofrimento ele é uma consequência, causa é um efeito da vida que a gente teve encarnado. Às vezes esse efeito vem ainda encarnado, né? A pessoa vai presa, a pessoa, né, tem um sofrimento, tem uma doença, porque abusou de bebida, de comida, de droga, então vai ter uma doença prolongada. A pessoa, né, se acidenta por uma imprudência, fica incapacitado, enfim. Às vezes, a consequência é na própria vida encarnada. Outras vezes, ela não tem essa consequência e ela vai para um lugar desse o tempo que for necessário, para quê? Para ela mudar a faixa vibratória. Então, ela tem que entrar num nível de arrependimento primeiro, se arrepender do que fez, porque ela entendeu que ela está sofrendo ali por causa da vida que ela teve. Quando ela entra nessa faixa de arrependimento, muda a faixa vibratória dela, porque ela entende que ela fez o mal e não deveria ter feito. Isso é que muda a faixa vibratória. Ela normalmente vai ser socorrida, vai se preparar para fazer o quê? Compensar o mal feito. Então a reparação do mal feito é que resolve a questão do que ela fez de mal numa vida qualquer que ela teve. Então ela tem que reparar, né? E tudo isso não precisa ter sofrimento sempre, né? Não há necessidade. Você vê, tem o livro que cuida lá da reencarnação do Segismundo, por exemplo, acho que é Os Missionários da Luz. O Segismundo ele matou uma pessoa para ficar com a esposa dessa pessoa. Quer dizer, ele cometeu um crime, né? Depois conquistou a mulher, aí todo mundo desencarna, enfim, e se encontram no plano espiritual. Então olha a situação que complicada, né? Ele estragou a vida da família, de quem ele tirou a vida. Só que o que aconteceu com ele? Ele vai sim para o umbral, passa lá um tempo sofrendo, só que quando ele volta, quando ele é resgatado do umbral e entra numa cidade espiritual, ele foi homicida, diferente do André Luiz, que foi suicida, né? O André Luiz fez mal para ele. O Segismundo, fez mal para outro. Então, só que ele, quando vai para o plano espiritual, ele se torna um benfeitor. Ele cria coisas, ele cria uma instituição, ele ajuda muita gente, enfim. O tempo que ele fica na espiritualidade transforma esse espírito. Então ele não precisa necessariamente sofrer numa reencarnação, porque ele já entendeu, vamos dizer assim, o remédio não precisa ser mais amargo para ele. Por que ele tem que sofrer se ele já avançou no quesito violência, por exemplo? Ele já entendeu aquilo e já fez muito, ao contrário de ser violento, ele já prestou muita caridade. E ele acaba nascendo como filho do casal que ele separou. Né? Então, eles perdoam ele na espiritualidade e ele nasce como filho, para uma reparação, vamos dizer assim, para aquele sentimento sumir.
aquele sentimento que era de ódio, né, da pessoa que ele tirou a vida, tal, do marido, da mulher que também não ficou feliz, né? Então ele nasce como filho do casal de novo, para encerrar aquela desavença grave que houve entre eles. Olha que interessante, né? Não precisou ele nascer com problema, doente, não sei o quê, papapá, entendeu? Porque a coisa caminhou de forma diferente. Quer dizer, a espiritualidade superior não quer que as pessoas sofram, quer que as pessoas se regenerem. Pode ser sofrendo ou fazendo bem. Dá na mesma. Perfeitamente. Olha lá. Não, ali, né? Quer dizer, então, que não basta a romagem de purgação do espírito. Perfeitamente. O desespero vale por demência, a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento dos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solicione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, imobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental, a que nos integramos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. O Druso, cessada a febre da loucura e da rebelião, que é o que vive esse pessoal que ele está enxergando ali do lado de fora, né? O pessoal está maluco ali, né? Não tem nada de equilibrado ali, né? Febre de loucura e rebelião. O espírito culpado volve ao remorso e à penitência, ao remorso. Entende que fez mal, né? Acalma-se com a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. A tormentada expectação baixara sobre nós quando Hilário considerou. Então, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera, né? Se a gente pudesse de vez em quando dar uma morridinha, né? Ir para o lugar que a gente está merecendo naquele momento, muita gente mudava de vida, não mudava? Pensa, de 10 em 10 anos, você acordar com a cara no barro lá e falar, ó, né? O que te espera, até agora você está chegando aqui, ó. Acho que você tem que dar uma melhorada, né? Aí o Druso, sim, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. E isso exige a centralização de suas forças mentais, na experiência terrena a que transitoriamente se afeiçoa. O André, a palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. E, porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força do seu olhar, observei respeitoso. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. Pensa a pessoa ao relento, né? Turbas de pessoas ao relento, numa tempestade magnética com um vento que mais parecia um barro, né? Um ar embarrado, pesado, né? Ele fala, puxa, mas quem que... Ele está falando, né? Quem que merece isso, né? Que tipo de pessoa está ali, são aquelas pessoas que estão ali do lado de fora, né? São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? A resposta do amigo não se fez esperar.
Aí o Druso fala, tais inquirições, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente a cabeça. Há 50 anos sucessivos estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave. Olha, o Druso, que é hoje o chefe, chegou ali como enfermo grave, quer dizer, ele estava naquele rolo ali, ele estava para o lado de fora, né? E estava ali naquela confusão ali, e entrou e foi recebido na casa, né? Então, penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir. Então, ele já foi para o trabalho. Fui padioleiro, quem vai buscar as pessoas na maca, né, do lado de fora, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de uns anos para cá recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição, sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados. Então, criminosos deliberados, aqueles que fazem o mal porque desejam fazer o mal, né? O desejo planeja o mal, não aquele que acidentalmente, vamos dizer, comete um erro, né? Então, nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores não transitam almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Então, por exemplo, não é um lugar que vai ter um suicida que se suicida por perdeu um filho, ficou muito triste, né, e não viu sentido na vida, uma desilusão amorosa, ou mesmo qualquer outra situação, né, alguém que cometeu um erro, que teve consequências, mas não é que ele queria, aconteceu, né, a pessoa bebeu, dirigiu, matou alguém, não era aquilo que ele queria, né, ele cometeu um erro próprio de quem está encarnado, próprio do padrão vibracional, evolutivo de quem vive num planeta de prova e expiação. Pode ser grave? Pode. Pode ter que reparar depois? Pode. Mas num lugar desse, só aqueles espíritos que fazem o mal porque desejam fazer o mal. Planejam, né? Aquele mal feito planejado, de livre e espontânea vontade, né? Sem que ninguém obrigue ou uma situação que justifique de alguma forma, né? Vamos lá. Os selvagens, porque ele falou, será que os índios, né, os selvagens, né, pelo estado de selvageria que vivem, estariam naquele lugar? Aí ele fala, os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Asseguro-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas como aquela, né, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus ou as leis naturais ou as leis divinas, né? Entendemos isso? Então, essas regiões, por exemplo, uma descrição dessa, acho que a gente está escapando, né? Todo mundo aqui, né? Que a gente não... as pessoas normais, vamos dizer assim, que já não praticam o mal, tão longe de um lugar de sofrimento como esse, assim, né? De forma nenhuma
a gente passaria por aí. Quem sabe já passou, né? O Druso. O inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio. Inferno, vasto campo de desequilíbrio. Então, o inferno, a rigor, pode ser descrito desse modo, né? Definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga providência vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. E provavelmente essas regiões é que estão desaparecendo do umbral. A gente já tem livros, já tem comunicados que extensas áreas do umbral estão se refazendo, estão se, vamos dizer assim, se reestruturando. A atmosfera está se purificando, está crescendo vegetação. Por quê? Porque já não vivem mais ali, por exemplo, espíritos que estão sendo já transferidos nessa questão da transição planetária. Então, essas regiões mais densas, mais difíceis do umbral, elas estão ficando vazias, algumas delas. Então, a própria natureza reage à mudança da psicosfera, né, e se transforma. Dessas regiões feias, como André Luiz descreve, né, muitas vezes, já estão mudando a afeição, até nesse sentido. E agora ainda tem. Ainda tem. Mas, por exemplo, normalmente eles vão estar o quê? Na última oportunidade reencarnatória, né? Então eles falam que esse processo de mudança planetária, muitos e muitos espíritos, bilhões, né, de espíritos, estão na última oportunidade reencarnatória, uma grande parte. Ou seja, pegou um caminho bom, fica. Não pegou, desencarna e já não habita mais o planeta Terra, já é transferido para um planeta, né, mais apropriado para a faixa vibratória que ele insiste em viver, né? O Druso, dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Então, ou fica muito tempo ali, ou eles entendem que uma reencarnação seria apropriado para aquele espírito e aí reencarna numa condição muitas vezes de provação, de restrição, de dificuldade para tentar recuperar aquele espírito através da reencarnação, né? O André, desse modo, aí o Hilário comenta, né? Desse modo dispunha-se Hilário a ensinar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou, então já leu o pensamento do Hilário, né? Atalhou sintetizando. Desse modo, Druso fala, né? Os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível a que vivem por tempo indeterminado. Então, existem nessas regiões as falanges e os líderes das falanges, que são, eles falam, né, tem a linhagem dos dragões, né, tem alguns livros que falam que os dragões do umbral são esses líderes de regiões muito grandes, né, essas regiões umbralinas muito profundas, que têm uma característica muito diferente, por exemplo, daqueles que estão no barro, né, que estão sofrendo. Aquelas regiões é mais para os sofredores mesmo, pessoas infelizes que estão num padrão vibratório, que até fizeram mal, mas não esse mal premeditado, né? É o avarento, o orgulhoso, aquela história, são outros males, né? Esses que são mais convictos, mais inteligentes, muitas vezes eles não ficam perdidos.
eles só ficam localizados em regiões como essa, ou naquela cidade do livro Libertação. Ali não tem desesperado, não tem gente gritando, louca, não, são pessoas lúcidas. Só que não estão arrependidos de nada que fizeram. Aqui já são pessoas dementadas, né? Então naquela região, naquela cidade do livro Libertação, a pessoa não chega dementada. Ela não chega lá maluca, doida, não. Vai ter que resgatar de alguma forma o mal feito, porque é uma lei natural, mas são pessoas diferentes, né? São condições mentais, psicológicas, espirituais diferentes. Então, ó, desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com ele se afinam, embora lhes padeçam a dominação, mesmo os sectos, né? Aqueles que são governados por esses seres, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios liseiros. Meio que é um susto, né? Então, quando a pessoa não é tão, vamos dizer, não é tão intrincada essa violência, ele faz um estágiozinho ali para tomar aquele susto, né? Tem muito livro que fala, né? A pessoa passa pelo umbral rápido, dá uma volta no umbral ali de alguns meses, só para, né, falar assim, meu Deus, né, não quero isso aqui não, né? Para tomar aquele choque de realidade ali, né? Fala, olha, a sua vida te trouxe para cá. Mas a pessoa, como já tem, vamos dizer assim, um outro nível de consciência, tudo vai se regenerando, vai se arrependendo, vai trazendo a consciência para um lugar melhor e é resgatado mais rapidamente para uma outra região, né? Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livre das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, motivo pelo qual eles foram para lá, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória. Então, aquela casa pega quem? Quem vai para essa região, mas não é aquele cara convicto. Cometeu um erro parecido com daqueles, mas já se arrependeu em vida, né? Já entende que errou e tal, e é uma pessoa que eles entendem que tem salvação. Aí chama para um posto de socorro desse e tenta recuperar a pessoa, né? O André, lembrava-me do tempo em que perlustrara, por minha vez, semiconsciente e conturbado, os trilhos da sombra. Quer dizer, o André lembrou dele, né? Lá no Vale dos Suicidas, né? Quando de meu desligamento do corpo físico, do veículo físico, defrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Segundo, é fácil reconhecer se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito, a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. No livro Libertação tem uma frase que choca um pouco a gente, né? Tem aquela frase que só o bem, né? Só o perdão, né? Corrige o mal, não é isso? Não. Como é que é? Tem uma frase que é bem... Não é só a caridade que corrige o mal, é só o... Não. Então, no livro Libertação tem uma frase... Não, corrige a multidão de pecados, só o amor corrige a multidão de pecados, né? E lá no livro Libertação, o mentor fala para o André,
Só o perdão corrige a multidão de pecados, né? Só o bem. Só que aqui é só o mal que corrige o mal, porque ninguém aqui quer perdão, não. Então, esse que é a realidade, né? Onde ninguém quer saber de perdão, ninguém está arrependido, só o mal corrige o mal. Porque a pessoa tem que sofrer tanto que chega um ponto que ela não aguenta. Aí ela lembra do tal de Deus, ela pede ajuda, ela muda aquela rebeldia que ela tem dentro dela, né? Por isso que às vezes a gente ajuda uma pessoa, ajuda e a pessoa... porque não sofreu o bastante ainda. Apesar de chocar para a gente a situação que a pessoa vive, ela não sofreu o bastante para ela se transformar, para ela pedir um outro tipo de destino para ela, né? E aí, se ela desencarna nessa situação, para ir que ela vai, né? Então, para um lugar desse. Se ela for um criminoso, se ela cometeu crimes, né, em função desse desatino, ela vai para um lugar desse aqui, quando ela prejudica outras pessoas. Só que ela, em função da vida, em função, às vezes, de uma ajuda oferecida, é que a gente fala, a gente tem que fazer a parte da gente, porque ela nunca vai esquecer que um dia ela foi socorrida, que um dia mesmo ela estando toda errada, alguém ajudou, alguém tentou tirá-la daquela vida, ela não vai esquecer disso. Pode ser que ela chegando num aperto desse na espiritualidade, ela, pô, se lá me ajudaram, aqui deve ter alguém que me ajude. Se ela começa a pedir ajuda, muda o padrão vibratório, pode ser que a situação dela se transforme, né? As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para Deus, né, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar, e mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente: amigos, chegou o instante da nossa conversação com os internados que já revelam pacificados e lúcidos. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mistério. Erguemo-nos sem divergir e acompanhamo-lo prestamente. Então eles vão agora conversar com as pessoas que já foram acolhidas, né, nessa casa de socorro, nessa condição. É preocupante, né, gente? A gente vê uma pessoa na rua, em Araraquara, no interior de São Paulo, a gente fica todo, né? Ah, meu Deus, como é que pode viver, né, numa sombra de um prédio, numa coisa, e num lugar desse aí? Já pensou? Que a pessoa está vivendo na rua, está escondida aí numa varanda, num alpendre, mas está seco, tem quem passe e dá uma quentinha, né? Aqui em Araraquara a pessoa só fica assim se quer, né? Tem onde dormir, tem onde... enfim. E aí, né? Já pensou? Séculos num lugar desse, assim? Muitos e muitos e muitos anos. Como deve ser duro, né? Aí a pessoa chega na mesa mediúnica aqui, falando que há muito tempo, há muitos e muitos e muitos anos, já não tem a fisionomia de um ser humano. Já tem uma fisionomia animalizada, suja, todo cheio de ferida. E às vezes essa pessoa está cantando de galo, está falando grosso, que não queria estar aqui, que queria estar onde estava, que não sei o quê, que papapá. Aí quando você consegue chegar um pouquinho na pessoa e você pergunta isso para ela: e você, como você está? Nós estamos te prometendo o quê? Nós estamos te prometendo um futuro. Aí a gente fala: observa esses 2 enfermeiros que estão chegando aí do seu lado. Como é que está o seu corpo em relação a eles? A pessoa não tem como não quebrar um pouquinho, né? Aquela arrogância, aquela coisa que a pessoa às vezes ainda tem, né? E aí a gente fala: olha, nós vamos te dar um presente. Você está relutante? Aí a gente pede para a espiritualidade aplicar na pessoa um recurso que eles têm, que é um gel, né, que a gente não tem outra palavra para explicar, a gente fala um gel esverdeado que eles aplicam no corpo da pessoa toda e absorve plenamente isso. E quando vai misturando esse gel, eles vão limpando a pessoa e a pele vai se transformando. Eles dão uma geral na pessoa, né, cabelo, pele, roupa, tira a roupa, põe uma roupa limpinha, a fisionomia muda, não que fica zerado, mas
a pessoa já se reconhece novamente como um ser humano. E isso dá um choque muito grande na pessoa, né? A pessoa, às vezes há séculos, não se vê mais como humano. Tal a deformação perispiritual. Quando você dá um trato nessa e fala, ó, aqui você vai ficar disso para melhor. Como que a pessoa não sente isso, né? Como que ela não se emociona fortemente com uma transformação assim, rápida, né? Em minutos, né? Então a palavra que vem depois disso já pesa muito, né? Tudo que vem depois de uma ajuda dessa fica muito forte, porque a pessoa, né, se vê ali de uma forma muito diferente, né? Então é um dos recursos, mas vamos ver como é que eles tratam essas pessoas nesse, né, nos livros anteriores aí eles visitaram uma instituição que tratava de dementados, né, recolhidos na espiritualidade, mas com problemas mentais, né, pessoas que ficaram, né, desalinhadas mentalmente. Então tinha todo um cuidado, tinha um tratamento magnético tal, para essas pessoas recobrarem um nível de consciência aceitável, né? Aqui provavelmente outro tipo de atividade, de tratamento. Alguma coisa, pessoal? Então, muito obrigado, até a semana que vem, tamo junto aí.